ministrando aqui, eu tive a felicidade de a luz apagar. Eu estava até combinando com o irmão aqui para ele ir lá no relógio e abaixar o interruptor lá para ver se apagava a luz de novo, eu respondi aqui, né? Mas meu nome é Luciano, para quem não me conhece. Já estou aqui na Igreja Aliança Cristã e Missionária há 22 anos, né? Há 22 anos já como eu aqui na Aliança Cristã e Missionária. Me converti aqui, da Igreja de Jesus aqui. Conheci também minha esposa aqui, né? A Ivone, né? Minha esposa, está lá na salinha dando estudo para as crianças hoje. E tem 2 filhos, o Estevão e a Esther, né? E minha vida nunca mais foi a mesma desde que eu conheci Jesus neste lugar. Assim. Deus transformou minha vida, né? Eu fui um dependente químico, né? Outra hora, há mais de 22 anos atrás, era usuário de droga. E quando eu vim aqui visitar a igreja, foi até engraçado. O irmão que convidou eu para vir aqui no culto, ele ficou de passar lá na minha casa para pegar eu para vir no culto, né? Aí eu peguei, e 2 horas antes dele chegar, eu tomei banho para sair e tentar fugir dele. Mas o Espírito Santo mandou ele 2 horas antes para me visitar. Aí ficou complicado. Aí eu tive que, como ele saiu, deslocou da casa dele para ir lá, né? Ele já tinha feito o convite, eu aceitado. Aí eu fiquei constrangido e acabei vindo no culto. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu lembro que no primeiro culto que eu vim aqui neste lugar, eu não entendi muito a mensagem, vou ser sincero, não entendi. Minha vida não estava sintonizada com a palavra de Deus ainda. Mas eu vi 2 coisas aqui. Os louvores falavam de um Deus que me amava, e eu via famílias no altar aqui, inteiras se abraçadas, chorando na presença de Deus. E eu nunca tinha visto isso. Eu vim de um lar desestruturado, onde, né, meu padrasto era alcoólatra, muitas vezes agredia minha mãe, meu irmão me ensinou a usar droga, e eu cheguei aqui e vi essas 2 coisas, né? O amor de Deus, através dos louvores, vidas aqui de famílias juntas. E eu falei, eu não entendi muita coisa não, mas é isso que eu preciso para a minha vida. Aí eu vi no segundo, no terceiro culto, quando eu entendi a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo tinha morrido para mim, naquela cruz para me salvar, que Deus me amava, e que Ele queria perdoar os meus pecados. Aí eu vim aqui na frente, chorei. Eu lembro que tinha um amigo da minha mãe que está na igreja aqui. Ele, assim que ele saiu da igreja, ele era visitante também. Me conhece, mas não sabe da minha história. Eu resumi bem rapidamente a minha história aqui. Uma história de transformação. Hoje eu trabalho em 3 clínicas de recuperação. Faço um trabalho voluntário, onde eu vou lá e tenho um tempo de ministrar na vida deles e compartilhar o que Deus fez na minha vida. Ontem mesmo, uma noite, eu estava numa delas, né? Deus tem me usado para tirar pessoas da onde eu me encontrava, nas trevas, né? Nas drogas, né? E hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? A gente estamos estudando o livro de Ageu, estamos falando uma série de mensagens sobre nova direção, realinhando o nosso coração com o coração de Deus, né? Com o coração dele. E o coração dele é um coração de amor, ele ama, né? Se preocupa, né? Eu lembro um missionário que ele foi para Amsterdã, e naquelas ruas de Amsterdã você vê toda a prostituição naquela rua, uma depravação moral muito grande. E quando ele entrou na missão Jocum, ele viu atrás da parede escrito assim, ó: deixe que aquilo que quebra o coração de Deus também possa quebrar o teu coração. Deixe que aquilo que faça o coração de Deus chorar também faça o teu coração chorar. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que
pensar, realinhar o nosso coração com o coração de Deus. O coração de Deus, quando vê essas coisas, se quebra, chora. Né? Ele quer fazer alguma coisa para essas pessoas. E Ele quer usar a minha vida e Ele quer usar a tua vida para alcançar essas pessoas. Como um dia alguém foi usado para me alcançar, hoje Deus tem usado a minha vida para alcançar outras pessoas. Deus quer usar a tua vida também. Né? O tema que a gente vai estudar hoje do livro de Ageu é um chamado para ser servo. Um chamado para servir. Né? Esse é o tema que a gente vai estudar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente fazer uma introdução no livro de Êxodo. Depois a gente vai para o livro de Ageu, tá? Eu queria ler um versículo no livro de Êxodo para a gente entender esse chamado para ser servo. Está em Êxodo 7, verso 16. Caso você não achou, eu não projetou ali. Eu vou ler a minha versão, porque eu acho que eu queria usar a palavra da minha versão aqui. Êxodo 7, 16 diz assim: Eles dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Né? Essa é a palavra que Deus deu para Moisés falar com o Faraó. Né? Deixe meu povo ir. Para quê? Para que me sirva no deserto. Né? Eu tinha lido esse versículo e eu tinha visto esse tema que a gente vai daqui a pouco voltar no livro de Ageu. E Deus falou muito ao meu coração nesse versículo. Esse versículo fala a vontade de Deus para o seu povo. Né? A gente vê que o povo estava cativo, estava preso, era escravo de Faraó, vivia sobre tortura, vivia sobre açoite, vivia sobre morte. Né? O Faraó ali mandou matar as crianças ali, judiava do povo, e Deus levanta um libertador, né? Moisés, porque Deus queria livrar o seu povo da mão de Faraó. E uma das coisas que Deus fala para Moisés falar para Faraó é: deixe meu povo ir para que me sirva no deserto. Sabe qual é o propósito de Deus, irmão? Não é que a gente saia do Egito, do mundo onde a gente estava na escuridão, e venha para a presença de Deus para viver do jeito que a gente quer. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que a gente venha para a presença dele para o servir, para servir o Senhor. Né? Lá em Mateus 6, quando fala da oração do Pai Nosso, uma das partes que fala lá, fala assim: seja feita a tua vontade, né? Assim na terra, seja feita no céu. Lá no céu, irmão, todos fazem a vontade de Deus. Todos são servos de Deus. Né? Deus quer também que aqui na terra todos também façam a sua vontade. Alguns anos atrás, o pastor Manuel esteve aqui pregando uma mensagem, contou uma história aqui, de repente, faz bastante tempo, alguns de vocês não se lembram, ou muitos que estavam aqui não ouviram. Ele contou a história de uma moça, que ela foi a fundadora da revista Vênus. Né? O que é a revista Vênus? A revista Vênus é uma revista que fala sobre o homossexualismo na área negra. Né? Eles falam sobre o homossexualismo, mas eles citam a área negra do homossexualismo, porque há muito preconceito entre os negros no mundo homossexual. E essa mulher criou essa revista para defender tanto a homossexualidade quanto a discriminação que os negros viviam dentro da homossexualidade. E essa mulher, que é a criadora da revista, ela teve um encontro com Jesus. Né? Ela teve um encontro com Jesus. Ela visitou uma igreja a convite de uma amiga dela, e ali ela ouviu a mensagem do amor de Deus e se rendeu a Jesus. E essa amiga dela começou a dar um discipulado para ela, ensinar a palavra de Deus. Né? E numa das lições,
elas tocaram sobre a vontade de Deus na área sexual, né? E ela pôde ver através da palavra que Deus não se agradava do que ela fazia, né? Que Deus não tinha criado ela para isso. E ela se arrependeu, ela se propôs a obedecer ao Senhor, a fazer a vontade de Deus, né? Aí passou-se um tempo, ela tinha uma reunião nos Estados Unidos para falar da revista. Só que ela ficou com um conflito dentro dela. O Senhor não quer mais que eu pratique a homossexualidade. Mas eu sou a dona da revista. O que eu vou fazer? Ela foi orar ao Senhor. E o Senhor falou para ela assim, ó, eu quero que você vá nessa reunião. E lá nessa reunião você dê o seu testemunho de conversão. Como eu transformei a sua vida. Ela falou, mas Senhor, eu vou ser vaiada lá. Mas o Senhor falou tão claro a ela, que ela se dispôs a obedecer. Ela viajou para os Estados Unidos e foi nessa reunião e ali ela deu o testemunho dela. Irmãos, ela foi vaiada, ela teve que sair escoltada lá da reunião, várias pessoas vaiaram ela. E quando ela foi para o apartamento dela, onde ela estava hospedada, a braço direita dela na revista ligou para ela e falou assim, amiga, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo aquele depoimento seu. A gente lutou tanto para isso aqui, você virou contra agora? Ela falou assim para a amiga dela no telefone, amiga, você ama Deus? A amiga dela respondeu, eu amo Deus e Deus me aceita do jeito que eu sou, lésbica. Daí ela falou assim, é esse que é o problema, amiga. A gente quer que Deus nos aceite do jeito que a gente é. Mas Deus é santo. Deus é santo. Você aceita Deus do jeito que Ele é? Ela falou, não. Desligou o telefone. Passou-se um tempo, a amiga dela ligou para ela e falou assim para ela assim, ó, eu nunca tinha parado para pensar em Deus na perspectiva que você me falou. Eu quero saber mais desse Deus que você teve um encontro com Ele. A gente quer, irmãos, isso está na sociedade. A sociedade quer buscar Deus e quer que Deus se enquadre no seu estilo de vida pecaminoso. Mas, na verdade, é nós que devemos nos enquadrar no estilo de vida de Deus. Deus é santo, Ele abomina o pecado. E nós temos que buscar fazer a vontade dEle. Eu vi uma frase que eu achei que ela é muito verdadeira. Fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, não é fazer a sua vontade. Fazer só a obra de Deus, não é fazer a sua vontade. Porque você pode muitas vezes estar fazendo a obra de Deus, mas não está fazendo o que Deus quer. E isso a gente vai ver no livro de Ageu hoje também. A gente vai conversar. Eu quero falar que o propósito de Deus na vida de cada um de vocês que vieram aqui nessa noite é convidar vocês para servir o Senhor. E a vontade dele, sabe qual que é, irmão? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Diferente da vontade de Faraó, né? Faraó, ele só judiava do povo, só maltratava o povo. Quando a gente olha Israel e essa situação no deserto e vê Deus levantando um libertador, eu queria ler um versículo que está em 1 Pedro. Você consegue projetar aí, Bruno? 1 Pedro 2,9? Quando a gente olha o povo de Israel, irmão, e vê o que Deus fez com o povo de Israel, ilustra também o que Jesus fez por nós. Muitas vezes você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, quando os judeus celebraram a Páscoa, que foi a libertação que eles tiveram do Egito, Deus mandou eles celebrar a Páscoa. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Jesus, ele fala que Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele foi o nosso libertador. Olha que 1 Pedro 2,9 fala. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que tremendo.
Deus nos tirou das trevas, né? Do domínio de Satanás, quando nós estávamos servindo a Deus, servindo o mundo no pecado. Nós éramos escravos do pecado. E Ele nos libertou, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz, do seu amor. Né? Isso que Deus fez, Ele nos tirou. Esse é o propósito de Deus também para a nossa vida. Né? Deus tem um chamado para cada um de nós. Ele quer que todo o seu povo esteja envolvido no seu chamado. Deus quer que todo o seu povo esteja envolvido no seu chamado. Né? Eu lembro uma situação que eu vivi há anos atrás. Eu e minha esposa estava numa pastelaria comendo pastel e chegou um rapaz lá e deu um tapa na mesa assim, ó, deu um tapa bem forte numa mesa, onde nós estávamos sentados. Aí ele olhou para mim e falou que me odiava. Falou assim, ó, eu te odeio. Eu senti que aquilo ali não era natural, que era demoníaco. Eu levantei da mesa e falei assim para ele assim, ó, eu também te odeio. E o meu Senhor te colocou debaixo dos meus pés. Ele deitou no chão da pastelaria, levantou o meu pé, colocou em cima dele. Eu peguei, o Espírito Santo falou na hora no meu coração, levanta esse homem, porque o demônio quer envergonhar o homem. Eu peguei, levantei ele e falei para ele assim, ó, Jesus te ama. Ele abriu a camisa assim no peito, começou a arrancar os pelos do peito dele e a rugir para mim. Aí eu peguei e coloquei a mão sobre ele, a Ivone colocou a mão sobre ele, nós saímos da pastelaria orando por ele. Ele começou a se envergar no chão até que ele caiu chorando. Aí era ele. Aí a gente começou a conversar com ele. Era uma pessoa que há muitos anos atrás tinha conhecido a palavra, mas se desviou, foi para o mundão, foi para as drogas, foi para a prostituição, e a gente pôde compartilhar o evangelho com ele ali. Mas sabe o que isso me fez aprender, irmão, naquele dia? É que o diabo, irmão, ele quer pisar no homem, ele quer judiar do homem, ele quer matar o homem, mas Deus, irmão, ele quer erguer o homem. Né? Deus nos tirou das trevas, nós estávamos no domínio como o povo no deserto, sofrendo, e Ele mandou um libertador, e esse libertador chama Jesus Cristo. Ele morreu numa cruz para nos tirar da escravidão, do pecado. Uma outra coisa que eu queria compartilhar, antes da gente ir para Ageu, é Romanos capítulo 6, verso 16. A gente vai rodar um pouquinho a Bíblia hoje, hein, irmãos? Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem vocês obedecem, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí eu queria ler também o versículo 21. Fala assim, ó, que fruto tinhas, então, das coisas que agora envergonhais, que por fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o fruto a santificação e por fim a vida eterna. O apóstolo Paulo fala o seguinte aqui, ó, a quem a gente obedece, irmão, a gente tem por Senhor. Ele coloca dois senhores aqui. Ou o pecado que vai gerar a morte em nossa vida, ou a obediência que vai gerar a justiça. A obediência aqui é a obediência de Deus, que ele vai falar aqui, ó, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus. Né? Então, quando Deus liberta o povo do Egito e fala para o povo, deixe meu povo ir para que me sirva no deserto, quando a gente sai do mundo e vai para a presença de Deus, mas a gente vive do jeito que a gente quer, a gente, sem perceber, a gente já é escravo do pecado. Porque o que é pecado, irmão? O pecado é a transgressão à lei de Deus. Uma vez que eu não faço a vontade de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando. Então, ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado. É isso que Paulo está falando.
Então não adianta você... Muitas pessoas... Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu sou vendedor. Muitas pessoas chegam em mim, irmão, muitas pessoas chegam em mim e às vezes querem comprar de mim e são pessoas de igreja evangélica. Sabe qual que é a frase que eles usam para mim? Ó, irmão, pode ficar tranquilo que eu sou um servo de Deus. E é triste, irmão, porque muitas vezes, esses que dizem servo de Deus, que me dão um calote. É triste. Mas será que eles são servos de Deus? Ou são servos do pecado? Porque eles estão obedecendo a quem? A Deus ou ao pecado? Então, você pode se declarar um servo de Deus. Mas o que nós vamos ver hoje no livro de Ageu? A gente vai ver Deus chamando Zorobabel de servo dele. Como Deus também falou um dia para Jó: viste meu servo Jó, homem íntegro e reto que se desvia do mal. O testemunho que Deus vai dar sobre Zorobabel aqui também é que Zorobabel era um servo dele. E é o que a gente vai estudar nessa noite. Mas eu queria chamar a atenção de Êxodo para que cada um de vocês saiba que Deus tem um chamado na vida de vocês. E o chamado de Deus é para que vocês se tornem servos dele. O Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, um dia foi convidado para se candidatar a presidente da República dos Estados Unidos. Sabe o que ele falou? Como eu posso largar a embaixada de Cristo para se tornar um presidente? O que Deus me chamou para algo muito maior. Deus tinha chamado Billy Graham para ser um pregador. E ele sabia que o chamado de Deus era maior do que o que os homens estavam chamando ele para ser. Então, servir a Deus, irmão, é honroso. Nós estamos servindo o Criador dos céus e da terra. É de muito orgulho. Isso é privilégio. É um privilégio servir ao Senhor. Eu vejo assim. É um privilégio. Você está servindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele sabe o que Ele tem preparado para você? A vida eterna. A sua santificação. E esse Senhor, irmão, Ele vai tirar você do Egito, da escravidão, e vai levar você para uma terra que emana leite e mel. Ele vai cuidar de você. Sabe como que esse Senhor maravilhoso trata a gente? Na própria oração que fala lá, seja feita a sua vontade, como que ela começa? Pai nosso. Ele trata a gente como filho, irmão. E Ele trata a gente como um pai, que a gente pode falar assim, que não se iguala ao pai terreno. Sabe por quê? Porque Ele deu o seu filho para morrer por nós. Olha o amor de Deus. É um pai que nos ama demais, irmão. Ele deu de tudo que era mais precioso dele para nos libertar. Para quê? Para que a gente vivesse debaixo da sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem um chamado na sua vida. O chamado para ser servo não é só do pastor. Não é só do líder de célula. É de todos nós. Ele chamou o povo dele, falou: deixe meu povo ir, para que me sirva no deserto. Às vezes você pensa assim: eu sou só membro dessa igreja. Não, você é um servo de Deus. Deus quer usar a sua vida para grandes coisas, para fazer grandes coisas. Ele tem um propósito na sua vida. Vamos para Ageu? Queria que a gente lesse o versículo 20, 21, 22 e 23 de Ageu. Um chamado para ser servo. Projetou aí? Deu? Ah, está aí. Tá. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei os tronos dos reinos, e destruirei as forças do reino dos gentios. E transtornarei os carros e os que neles andam, os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Duas coisas que eu quero enfatizar nesse texto. Uma é que Deus chama Zorobabel do quê? Meu servo. E depois ele vai falar para Zorobabel, meu escolhido, né? Eu queria falar uma coisa. A gente está falando assim, um chamado para ser servo.
Eu queria falar sobre 4 características que fez de Zorobabel ser chamado de Deus como servo dele. E eu acredito que essas 4 características têm que estar em cada um de nós, irmão. Se a gente somos servos de Deus, que uma coisa é você declarar: eu sou um servo de Deus, vou chegar aqui e dar a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Né? Você está declarando que Jesus é seu Senhor. Outra coisa é verdadeiramente Jesus ser o seu Senhor. Né? Se você é um servo de Deus, essas 4 características também têm que estar na sua vida. A primeira característica, irmão, está no versículo 1 e 2. Eu coloquei como devoção. A gente vai passear um pouco no livro de Ageu, porque conta a história de Zorobabel aqui. E a gente vai ver por que essas 4 características aparecem na vida de Zorobabel. E essas 4 características também têm que aparecer na nossa vida, irmão, se a gente quer ser um servo de Deus. A primeira, eu coloquei aqui como devoção. Se você é um servo de Deus, você tem uma vida de devoção. Você busca a presença de Deus. Você tem um tempo de oração. Você tem um tempo de estudo da palavra. Você é uma pessoa que busca a presença de Deus. Olha como que parece ser até incoerente falar: eu sou um servo de Deus, mas a presença de Deus não está na minha vida. Não tem algo de errado? Né? Então eu vejo hoje muitas pessoas se nomear servo de Deus. Mas quando Deus fala: ali está meu servo, você pode ter certeza, é uma pessoa que busca a presença de Deus. Para ser servo de Deus, temos que buscar a presença de Deus. Onde a gente vê isso? No versículo 1, e o decorrer do livro também, fala assim: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que eu coloquei aqui devoção, irmão? A gente, ao longo do livro, a gente vai ver várias vezes o Senhor dizendo, através do profeta Ageu: assim diz o Senhor a Zorobabel. Então a gente entende que Zorobabel, ele ouvia a voz do Senhor. Né? Então a primeira característica, se você é um servo de Deus, e esse é o chamado de Deus para a sua vida. Deus está chamando você para ser um servo. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa buscar ouvir a voz do Senhor. Né? Porque senão, você não vai ser um servo de Deus. Você precisa ter uma comunhão com Jesus. Você precisa buscar a palavra de Deus. A segunda característica, irmão, é interessante, só antes um pouco, a gente vê a vida de Jesus, né? Jesus, sendo filho de Deus, né? Ele tinha agenda cheia, como a nossa. Ele não era ocioso, mas em muitos momentos ele se afastava da multidão e dos discípulos para ficar a sós com Deus. O próprio Senhor Jesus nos dá um ensinamento, né? Apesar dele ter agenda cheia, imagina quantas pessoas queriam ver Jesus, né? Ele sempre separava um tempo e se afastava para estar a sós com Deus, né? Ele é um exemplo de um verdadeiro servo de Deus. Ele buscava a presença de Deus. A segunda característica está no versículo 12 do capítulo 1. É obediência, né? A gente na escola a gente aprende o ABCD, né? Só que aqui na igreja a gente aprende obedecer. É diferente, né? Lá na escola é o ABCD. Aqui é o obedecer, né? Então, para a gente se tornar um servo de Deus, irmão, a gente precisa obedecer. Lembra que eu tinha falado uma frase? Não adianta você fazer a obra de Deus se você não faz a vontade dele. Né? Você pode estar envolvido aqui num evento de evangelismo, mas está vivendo no adultério. Deus não quer isso para a sua vida. Né? Ele está mais preocupado com o seu ser do que com o seu fazer. Ele está preocupado com a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E fazer a vontade de Deus não é fazer a obra de Deus. É fazer a vontade dele. Desculpa aí, irmão. Versículo 12 fala assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Né?
como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então, a segunda característica de um verdadeiro servo de Deus, irmão, ele obedece à palavra de Deus. Quando ele estuda a palavra de Deus, quando Deus fala com ele, ele se dispõe a obedecer ao Senhor. Lembra o testemunho que eu dei da moça lá? Deus não se agrada da prática da homossexualidade. Inclusive, eu vou falar uma palavra até que é meio dura, mas é verdade. A Bíblia fala que os que praticam a homossexualidade não herdarão o reino de Deus. E é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a pessoa se afasta dessa prática, né? Como o adultério. Tem homem que gosta de olhar mulheres que não são a sua aí na rua. Não é da vontade de Deus também. Né? O adultério, a Bíblia fala, se você olhar para uma mulher de maneira indecente, desejar no coração, você já cometeu adultério. Né? Então, o servo de Deus, ele ouve a palavra de Deus e ele obedece. Ele se dispõe a obedecer. E se ele pecar, irmão, ele sabe que ele tem um Senhor que perdoa os seus pecados. Ele pode ir até o seu Salvador. Ele conhece o Senhor dele. Eu estava falando do Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores pregadores que eu já conheci na história. Ele pregava em estádio, multidão se convertia. Não sei se você já ouviu falar do Billy Graham. Ele foi um grande pregador nos Estados Unidos. Ele faleceu já. Faleceu, acho que foi ano passado, se eu não me engano. O Billy Graham, certa vez, ele disse assim, que Deus tinha chamado ele para ser um pregador. Mas sabe o que ele falava? Eu não queria ser um pregador. Mas um dia eu estava orando e Deus disse para mim, eu quero que você seja um pregador. Sabe o que Billy Graham respondeu para Deus? Senhor, eu farei o que o Senhor quer que eu faça e eu serei o que você quer que eu seja. Isso é obediência, irmão. Isso é obediência. Ele não queria ser um pregador, mas Deus queria que o Billy Graham fosse um pregador. Às vezes é assim, irmão. Deus tem um plano na sua vida. E às vezes não está de acordo com os planos que você tem. Mas sabe de uma coisa? Os planos de Deus são melhores para a sua vida. O que Deus tem para você é melhor para a sua vida. E Ele tem planos de usar a sua vida numa grande obra. Aquele versículo que a gente leu em Pedro, ele fala assim, que nos chamou das trevas, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos libertou, daquele que nos salvou. Então, a segunda característica, irmão, é a obediência. O servo de Deus, ele obedece à palavra de Deus. A terceira característica está no versículo 3, 8 e 9 do capítulo 2. Capítulo 2, a terceira característica do servo de Deus, irmão, é confiança. Confiar na palavra de Deus. A primeira característica é o que é? Devoção. Segunda característica, obediência. Terceira característica, confiança. Onde a gente vê isso? No versículo 3, fala assim, Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória, e como a vede agora, não é esta nada diante de vossos olhos, comparada com aquela. Daí ele fala aqui, agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 8, fala assim, no versículo 8 fala assim, minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e esse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava falando aqui? Quando o povo de Israel foi cativo para Babilônia, 70 anos antes do que estava acontecendo aqui, o povo de Israel tinha pecado contra Deus, se afastaram de Deus, o rei Nabucodonosor veio, tomou Israel, destruiu toda Israel e levaram o povo cativo para a Babilônia. Agora o povo foi liberto pelo rei da Síria. O
que tinha tomado o Império Babilônico e tinha libertado o povo, feito o povo voltar para a terra de Judá. Isso já tinha passado 70 anos. Quando Deus deu a ordem para eles reconstruir o templo, as pessoas que eram mais antigas e tinham visto a glória do primeiro templo de Salomão, começaram a desanimar os que estavam trabalhando. E começaram a falar que a glória do primeiro templo era muito maior do que a glória do segundo templo. E o que Deus fala para Zorobabel? Zorobabel, se esforça, continua, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Olha que tremendo, o povo estava falando o quê? Essa casa nem se compara, a segunda casa nem se compara à primeira. E Deus estava falando o quê para Zorobabel? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o que Zorobabel fez? Confiou na palavra de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. E assim é conosco também, irmão. Quando Deus fala na sua palavra para conosco, por mais que as pessoas olhem para você e falem, não é assim não. Olha aí como que é desse jeito. Deus não cura não, esse daqui vai morrer. Mas se Deus falou que vai curar, irmão, Ele vai curar. Se Deus falou que Ele vai cuidar de você quando você está desempregado, por mais que outras pessoas estão falando o contrário, confia na palavra do Senhor. Deus não mente, irmão. Né? Então a característica de um servo de Deus é o quê? Confiança. Eu lembro, há um tempo atrás, eu e a dona Wanda e a minha esposa fomos visitar uma moça, né? A gente foi ali no Galo Branco visitar uma moça que precisava ouvir uma palavra. Eu tinha orado em casa e buscado no Senhor e pedi para o Senhor, Deus, me dá uma palavra para que eu possa levar para essa moça. Né? E a gente foi lá visitar essa moça lá no Galo Branco. E Deus deu para mim naquele dia 3 palavras. E nessas 3 palavras Deus falou para mim, eu estava estudando em casa, Deus falou, você vai falar 3 palavras para ela. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E outro versículo que Deus tinha me dado é Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Né? Antes, admoestamos uns aos outros para congregar cada vez mais. Né? Deus tinha falado essa palavra para mim levar para ela. Qual que eram as 3 palavras? Entregar, confiar e congregar. Porque era mandamento do Senhor. Congregar é mandamento do Senhor. Tem gente que quer servir a Deus em casa, mas Deus manda servir na igreja. Congregai-vos. É mandamento. Né? E Deus mandou levar esse mandamento para ela lá. Quando começamos a conversar com ela, ela falou, a minha vida eu entrego para Deus. Aí eu peguei a Bíblia, falei para ela assim, pega a minha Bíblia. Ela pegou. Falei, pega. Daí ela tentou puxar, mas você não deixa. Eu falei, é assim que a gente faz com Deus. Muitas vezes a gente fala que entrega, mas não entrega. Aí eu falei para ela assim, e confia no Senhor. Você tem que confiar na palavra de Deus. Aí quando eu entrei no assunto de congregar, não, para a igreja eu não vou. Olha que interessante. Ela falou que entregou e confiava. Mas como que ela confia se Deus está falando algo para ela, ela não quer fazer? Será que é confiança? Será que ela não quebrou a confiança e Deus está falando para ela congregar? Ela fala, não, mas congregar eu não vou. Mas Deus está falando, congregai-vos. Né? Então, você está entendendo? Muitas vezes a gente fala para Deus que confia, mas quando Deus chama a gente para praticar a palavra, a gente demonstra que não confia. Então, o que aconteceu com Zorobabel aqui? Zorobabel confiou na palavra do Senhor. Ele confiava. Ele sabia que se Deus falou, era verdade. Então, ele deveria motivar o povo para trabalhar. Que Deus ia fazer a glória do segundo templo ser maior. Inclusive, o segundo templo foi o templo onde o nosso Senhor Jesus Cristo pisou. Né? Será que não foi maior a glória que entrou lá? A glória do Filho de Deus? Né? Deus não erra, é verdade. A glória do segundo templo foi muito maior. Mas o povo estava falando que não. Mas Deus tinha falado que sim. E a gente precisa confiar. E o quarto característica, irmão, está no versículo 13 a 15. Fala assim: disse Ageu, se alguém for contaminado pelo contato de um corpo morto e tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam dizendo, ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo, assim é esse povo,
E assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, tudo o que ali oferece, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai-vos isto, desde agora, esse dia em diante, antes de lançar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, o que Deus estava falando para o povo ali? Que tudo que o povo fazia, eles faziam com a vida deles tudo impura. Não adiantava eles ir lá e construir o templo do Senhor, se a vida deles não estava sendo reconstruída por Deus. O templo representava um lugar de adoração. O que Deus queria? Deus queria estar no meio do povo, mas o povo estava com a vida tudo errada. Estava com o seu altar da vida deles estavam quebrado. E Deus queria, não estava interessado no templo, Deus estava interessado na adoração. Nós cantamos aqui um louvor. Né? Deus não está preocupado com a nossa canção, Ele não quer apenas uma canção. Ele quer verdadeira adoração. Né? Não é só de uma canção que Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Né? Uma vez a Patrícia falou uma coisa e é verdade. Ela falou que a hora que o crente mais mente é a hora que está cantando louvor. Que muitas vezes canta um louvor assim, estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Está disposto a morrer, irmão? Às vezes a gente canta assim, né? Estou disposto a morrer por ti, Senhor, e vou construir um altar no cume do monte, e o sacrifício vai ser eu. Será? E às vezes quando o patrão chega e fala para você mentir, você não está disposto nem a falar a verdade pelo Senhor. Né? Então, o verdadeiro servo de Deus, irmão, ele santifica a sua vida, ele busca a santidade. Quando Paulo estava falando em Romanos, que aqueles que obedecem ao pecado geram a morte, aqueles que obedecem a Deus têm por fruto a santificação e por fim a vida eterna. Olha que tremendo, quando você começa a obedecer ao Senhor, Ele começa a santificar a sua vida. Porque a palavra de Deus nos santifica. A própria palavra em Salmo fala, como purificará o homem o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Quando a gente observa a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela começa a transformar a nossa vida. Foi isso que transformou minha vida. Comecei a ter contato com a palavra de Deus. E por fim, irmão, eu queria que a gente pensasse qual que é o propósito do chamado. Qual que é o propósito de Deus nos chamar? Qual que é a finalidade? É alcançarmos vidas para Jesus. Deus nos chamou para uma grande obra, irmão. Ele está interessado em você, Ele está interessado em mim, Ele está interessado naquele que está perdido lá fora. E Ele quer usar nossas vidas para essa grande obra. Por isso que Ele está nos chamando para servir. Existe uma grande obra para ser feita. Em Marcos 10:45, diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, não, mesmo sendo Senhor, Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a gente leu em 1 Pedro, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos. Qual que é o propósito? Proclamarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou para Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e sê tu uma bênção. Você sabe o que significa a palavra bênção, meu irmão? Ela tem 3 significados. Proporcionar alegria, proporcionar prosperidade e proporcionar vida. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, leve alegria para quem está triste. Leve prosperidade para quem vive na miséria. E leve vida para quem está morto. Abraão poderia perguntar para o Senhor, mas como eu farei isso, Senhor? Anda na minha presença. O Senhor é a bênção. Deus é um Deus de amor. À medida que a gente anda na presença dEle, nossas vidas são transformadas. E Ele tem um propósito de que a gente sejamos bênção. As pessoas, muitas vezes, hoje, a gente está vendo, as pessoas só querem ser servidas. Mas Deus está chamando a gente para servir, irmão. Quando Jesus estava na mesa com os discípulos, certa vez Ele levantou, pegou uma toalha,
pegou uma bacia e foi se dirigindo aos discípulos para fazer algo que para eles era de um baixo escalão, que era aquele cervical que lavava os pés das pessoas que estavam sobre a mesa. Pedro levantou e falou: não, Senhor, meu pé não. Ele falou: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender. Sabe o que é, irmão? O apóstolo Paulo escreveu assim, melhor coisa é dar do que receber. Né? O propósito de Deus é usar a sua vida para que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. A gente acha que ser servido é algo grande, mas servir é algo maior para Deus. Porque até Jesus Cristo serviu. Ele veio aqui para servir. Esse é o propósito, irmão, de você se tornar uma bênção. Deus quer usar a sua vida para alcançar muitas pessoas para Jesus. Esse é o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Jesus, certa vez, falou assim, que os príncipes desse mundo exercem autoridade sobre eles, mas entre nós não será assim. Aquele que quer ser o maior será o servo de todos. Né? Jesus foi o servo de todos. Jesus falou: eu sendo o Senhor, fiz isso, vão vocês e façam o mesmo. Né? Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus quer usar a sua vida, meu irmão, para alcançar pessoas, algo de mais precioso que Ele vê. Deixe que aquilo que quebra o coração de Deus também possa quebrar o teu coração, meu amado. Nessa noite eu te falo, Deus quer sintonizar o seu coração com o coração dEle. Deus quer transformar o seu coração. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus tem um chamado na sua vida. Quando Deus chamou Zorobabel de servo, Ele viu essas 4 características na vida de Zorobabel: devoção, obediência, confiança e santificação. Eu creio que Deus quer desenvolver essas características em nossas vidas também. Não adianta a gente declarar que somos servos de Deus. A gente precisa servir Deus de verdade, buscar fazer a vontade de Deus. Deus nos ama. Quando Deus fala para Zorobabel, Ele fala assim para Zorobabel: Zorobabel, eu te farei como anel de selar, porque eu te escolhi. Quando a gente estuda Lucas e Mateus, a gente vê que em Lucas e Mateus, Zorobabel aparece na genealogia de Cristo. Ele é um dos descendentes de Cristo. Cristo vem da descendência de Zorobabel. Quando tem um versículo na Bíblia que fala assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? E aqui a gente vê Deus chamando Zorobabel de escolhido dele. Você sabe por quê? Porque Deus só escolhe os seus servos para obras tremendas, para a obra da salvação. Quando você começa a servir o Senhor, você não passa a ser só servo, você passa a ser escolhido do Senhor. Porque como Deus vai escolher alguém que não serve Ele? Né? Tem uma frase que fala assim, o servo que não serve para servir, né, não serve para ser servido. Né? Deus, para você, precisa servir Deus, porque senão você não serve. Né? O servo que não serve, não serve. Né? Deus quer fazer de você um servo de Deus. Coloca a sua vida na presença de Deus agora. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa noite, ó Pai, porque apesar de sermos miseráveis pecadores, o Senhor levantou um Salvador, ó Pai. O Senhor levantou um libertador, ó Pai. O Senhor enviou o primeiro servo, e um servo perfeito, ó Pai. Um servo que deu a sua vida em resgate de muitos, ó Pai. Seu Filho Jesus, ó Pai. Ele veio e deu a sua vida para nos salvar, ó Pai. E agora o Senhor tem nos chamado nessa noite, para que assim como o teu Filho Jesus, ó Pai, que deu a sua vida, cada um de nós também possamos dar nossas vidas, ó Pai, para que outras vidas sejam resgatadas, ó Pai. Esse é o chamado do Senhor, nos fazer uma bênção. Pessoas que se importam com outras pessoas, ó Pai. Pessoas que levem a tua palavra.
Pessoas que obedecem a Tua palavra, Pai. Pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua falando conosco, Pai, ao decorrer dessa semana, Pai. Que essa palavra possa mesmo produzir resultado em nossas vidas. Se nós não estamos tendo um tempo no quarto de escuta, um tempo de oração, um tempo de leitura da Sua palavra, que o Espírito do Senhor, ó Pai, possa nos convencer que essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Se nós não estamos obedecendo, ó Pai, que o Senhor nos revela, ó Pai, o nosso pecado, para que nós possamos nos arrepender, Senhor, e colocar a nossa vida no altar, ó Pai. E que nós possamos confiar na Tua palavra que está sendo ministrada aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor está nos chamando para servir ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração. Não apenas uma canção, ó Pai, o Senhor quer, ó Pai, mas o Senhor quer verdadeira adoração. Pessoas que não falam